Bom, hoje a gente completa aqui o 100º encontro, trabalhando sobre o antiédipo, e fico feliz aí, tem algumas pessoas aqui que estão desde o início, algumas outras que também já estão há bastante tempo acompanhando. Nesses 100 encontros, a gente não avançou tanto no antiédipo quanto poderia, mas também desviou aí para outros temas, né? Eu trouxe, a princípio, muitos assuntos literários, muitos temas provenientes aí de alguns escritores e escritoras que me interessam. Depois eu comecei um período em que comecei a agenciar mais a esquizoanálise ao perspectivismo indígena, né? Também sob a influência aí, principalmente do Viveiro de Castro. E, e hoje eu queria ter até aberto o encontro para mais pessoas, né? Mas eu tenho uma outra live amanhã, para aquele canal Agenciamentos Contemporâneos. Inclusive estão todos convidados aí. E aí eu não consegui, né, preparar o post e tal, mas é até bom que, digamos que a gente fica mais entre nós, assim, hoje, né, e consegue retomar um pouco o livro Antiédipo. É um subcapítulo muito interessante, assim, tem um conceito que me parece obscuro e fascinante, que é o inegendrado, né, ou também chamado de quase causa, ou motor imóvel. São os nomes que são dados aí, é isso que a gente vai investigar hoje. E... Mas primeiro eu retomo um pouco atrás, só a gente retomando a questão das máquinas sociais e dos regimes de signos, né? A gente passou por três deles, que se desdobrariam aí, né, ao longo da história mundial. E expondo aquilo que o Deleuze-Guattari considera ser um materialismo da história, né? O materialismo das forças que combatem ao longo da história, né? Disputam ao longo da história. Então não é à toa que eu gosto de usar a metáfora, a imagem do rio de lava, que de alguma maneira implica uma força ativa, conectiva, né? Incandescente, e por outro lado uma espécie de arrefecimento, né, de congelamento, de calcificação, né, dessa força. Então, o Deleuze-Guattari nos mostram como que ao longo da história mundial o desejo, a produção desejante, foi codificada pela máquina social primitiva, sobrecodificada pela máquina social bárbara e descodificada pelo capitalismo, né? Então a gente viu, por exemplo, como que na máquina primitiva eram codificadas séries e linhagens, ocupações, né? Na máquina primitiva tudo é muito codificado, eles se protegem muito contra a descodificação, contra a desordem. Então todas as pessoas numa sociedade de castas, por exemplo, têm os seus lugares muito bem definidos, né? Por outro lado, essa sociedade, essa máquina primitiva, ela ainda se distribuía sobre uma terra indivisível. Eles não se distribuíam em territórios metricamente definidos, eles se distribuíam sobre uma terra indivisível, na qual eles se colavam, eles perseguiam certos fluxos. Então uso às vezes os exemplos do caçador, dos agricultores, dos coletores. Todos eles seguem um fluxo sobre o corpo indivisível da Terra, e assim eles se distribuem, né? Mas a gente viu com Deleuze e Guattari que
caçador, todo caçador paranoico que diz eu e invoca a genealogia divina, ele é também já um perverso da aldeia. Não existe, nem mesmo na máquina social primitiva, os homens sozinhos, ou os homens na mata, sem uma aldeia, sem um acampamento. Então a gente sempre tem adjacente à mata, ao paranoico da mata, o perverso da aldeia. Aquele que já codifica os fluxos, aquele que já distribui aquilo que foi coletado, que já distribui a comida, que já distribui os recursos, segundo certas condições, né? Em seguida, a gente viu que nos sócios bárbaro havia uma sobrecodificação dos fluxos pelo tirano, pelo imperador, bem o modelo da pirâmide ou do castelo, né? Em que, de algum modo, é o imperador que sobrecodifica todos os fluxos. Ele que define para onde tudo vai e tudo volta. E, por fim, nos sócios capitalistas, a gente viu que o capital descodificava esses valores, descodificava esses códigos e essas sobrecodificações, em vista de um equivalente geral que assumiu o lugar de valor de todos os valores. O capital, enquanto equivalente geral, agora é valor de todos os valores, porque tudo se troca por ele, é como se ele fosse um princípio de riqueza, de fertilidade. Então, todas as outras coisas são subordinadas, na verdade, ao capital, as axiomáticas do capital. Fala, Felipe. Só uma dúvida. Pode-se dizer que nesse debate que os reis, as rainhas, então, por exemplo, eles estariam como máquinas miraculantes? Também? Sim, sim. Dá para considerar. Que é como se tudo fosse proveniente deles, né? Porque o corpo do déspota, né, é o que miracula tudo nesse sócios bárbaro. E aí é que eu vou entrar agora com vocês no tema de hoje, que é o motor imóvel do cosmos, em cada uma dessas máquinas. O inegendrado, a quase causa, aquilo que miracula tudo. No sócios primitivo, é a Terra que se assenta sobre as conexões produtivas do desejo, sobre as primeiras sínteses do inconsciente, que é só fluxo e corte de fluxo. Sobre esse caos se assenta a máquina primitiva, enquanto a Terra, enquanto o inegendrado da máquina primitiva. Essa Terra, primeiro que ela sob ela vão se inscrever todas as relações. A princípio, se inscrever a partir de disjunções inclusas. Ou seja, cabe tudo sobre essa Terra. Tudo é explicado por essa Terra. Ela acolhe os elementos os mais heteróclitos. Só que, em seguida, sob essa mesma Terra, sob essa mesma superfície de inscrição, vai haver a criação de uma aliança cada vez mais social, de uma aliança cada vez mais extensiva, que vai dividir essa terra em territórios, que vai dividir as populações em segmentos, em castas, em classes. Então, ao mesmo tempo, o motor imóvel, ele miracula tudo, ou melhor, ao mesmo tempo, ele inscreve tudo sob a sua superfície, ele distribui tudo que ele inscreve sob a sua superfície,
e funciona como se ele tivesse miraculado tudo. Então, o Deleuze e o Guattari aqui não estão dando, gente, imanência completa a essa figura da Terra. Essa Terra que se assenta sobre o campo produtivo como motor imóvel, na verdade, é um ponto de vista sobre o cosmos. Na verdade, é um conjunto mitológico, é uma cosmogonia. A cosmogonia dos primitivos diz que no princípio era a Terra. Ou no princípio haviam dois princípios cosmogônicos, o masculino e o feminino. Então, o Deleuze e o Guattari não estão dizendo aqui, nesse sentido, eles não são metafísicos. Nesse sentido, eles estão fazendo uma análise materialista, como eles dizem. Uma análise dos fluxos do desejo, como os fluxos do desejo são codificados, distribuídos. Então, eles dizem assim, os primitivos, eles agem como se a Terra fosse o inegendrado, a quase causa. Como se a Terra fosse Deus, aquilo de onde provém tudo. Então, se eles agem dessa maneira, é sobre a Terra que eles vão se distribuir. É para a Terra que as coisas precisam voltar. Então, esse inegendrado é simultaneamente superfície de inscrição, superfície de distribuição, quando essa inscrição intensiva passa a ser uma inscrição extensiva, e ainda quase causa, ou seja, fonte de miraculação. As pessoas passam a agir como se aquele inegendrado, aquela quase causa ali fosse Deus, fosse a fonte divina de todas as coisas. Vamos passar ao próximo caso, que vai ficar mais claro isso. No caso dos bárbaros, o inegendrado é o corpo do déspota. É sobre o corpo do déspota que todos os fluxos produtivos vão ser inscritos. É o corpo do déspota que vai distribuir os fluxos. E é o corpo do déspota que vai ser o suposto miraculante, a partir do qual todo mundo vai agir como se tudo proviesse do déspota, enquanto esse representante do Deus na Terra. Então, o déspota, a ele vai ser dada a responsabilidade pela fertilidade da terra, vai ser dada a responsabilidade pelas curas milagrosas. Ele é a fonte do sagrado. Todos, pelo menos, atuam como se ele fosse. E assim ele o é, dentro de um regime social, dentro de uma coletividade. Terceiro exemplo, máquina social capitalista. É o capital que age como quase causa, como superfície de inscrição, como inegendrado. É o capital que vai registrar todas as forças produtivas, de certo modo, precificando essas produções. É o capital que vai distribuir os valores, então, e é o capital que vai ser atribuído a miraculação de tudo. Hoje em dia, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente acha que precisa de dinheiro para atingir essa coisa. Porque o dinheiro se tornou o valor dos valores. O valor o qual a gente troca por tudo e qualquer coisa. Me parece que o Deleuze e o Guattari são quase sociólogos nessa concepção deles, porque eles seguem um pouco uma perspectiva do Marcel Mauss e do Durkheim, né, sobre o fato social total, considerando o seguinte: se algo existe para uma coletividade, isto funciona. Vocês percebem que, como eu disse, eles não estão colocando a Terra como Deus, o déspota como Deus, ou o capital como Deus. Eles estão falando que, num dado regime social, se todos acreditam
que aquele inegendrado é o Deus, ele vai funcionar como ser, como uma fonte de miraculação, como uma fonte milagrosa. Quando o Marcel Mauss, naquele livro sobre a magia, Ensaio Geral sobre a Magia, vai falar sobre o feiticeiro, o ponto de vista do Marcel Mauss é bem parecido. É um ponto de vista sociológico sobre a feitiçaria. Ele diz que a feitiçaria funciona na sociedade primitiva não só porque todos acreditam no xamã ou no feiticeiro, mas porque ele acredita em si mesmo. Então é como se houvessem forças coletivas que concedem um poder a ele, um poder de crença. E a fonte do poder do feiticeiro seria proveniente, então, da sugestão, ou seja, da concessão desse poder coletivo, da crença das pessoas nele. Como se ele reunisse a crença, a fé, o poder, o maná das pessoas, pudesse miracular, então, uma cura. Então, vocês percebam que, para o Deleuze e Guattari, nesse momento, o desejo nem é só biológico, ainda que ele seja biológico, porque o desejo, segundo a fonte mitológica do Antiédipo, vem do ovo Dogon, né? Aquele ovo gemelar, aquele ovo cósmico que atravessa as gerações. Então, antes de tudo, nós somos seres biológicos. Aquilo que o Freud chamava de o plasma germinal quase imortal que atravessa as gerações. Mas, ao mesmo tempo que somos seres biológicos, somos imediatamente seres sociais. Não existe o humano isolado na sua filiação. Existe o humano dentro de um coletivo. Dado que somos, ao mesmo tempo, biológicos e sociais, essa existência dentro de um sócios implica sempre a constituição de um motor imóvel, de um inegendrado. É essa superfície de inscrição da coletividade, é essa fonte que valida, que afirma um coletivo humano. O que poderia ser essa fonte senão um conjunto mitológico, uma cosmogonia? Uma série de mitos que falam sobre o início dos tempos, que justificam a ação dos humanos, que dão certos modelos básicos para as ações dos humanos. É a metafísica de cada povo, de cada máquina social. É aquilo que estaria para além do físico, mas daria as condições de possibilidade do físico, do mundo social. Nos primitivos tem a ver com a Terra e com as cosmogonias e hierofanias, com as paixões dos deuses. Os Yanomami têm lá dois demiurgos primordiais, Omami e o seu irmão, que é Teossi, eu acho, se não me engano. Então, todos os povos têm as suas teofanias, têm os seus dramas divinos, justamente que justificam a existência de um coletivo. E dão, de certo modo, um direcionamento, os valores que vigoram naquele coletivo. Então, num campo social, num coletivo em que todos acreditam que o poder é miraculado pela Terra, é a Terra que tem o poder. É da Terra que emanam os fluxos de maná, os fluxos de vitalidade. Na máquina social é do déspota, né? E na máquina capitalista é do capital, né? Sempre me vem a imagem, o desenho do tio Patinhas acariciando o dinheiro, acariciando as moedas de ouro. Com isso, assim, antes da gente entrar na leitura, eu termino também associando aqui a um livro da Monique Davy-Menard, que é uma psicanalista, chamado A Vontade das Coisas, em que ela vai nos mostrar como que
o animismo não foi superado. O animismo não é uma fase evolutiva, primitiva, a qual foi transposta. O animismo é uma forma de relação com o outro, que não passa nem pela genealogia e nem pela aliança extensiva social. O animismo moderno nos relaciona, nos faz ser capturados pela propriedade privada, pelas mercadorias e pelo capital. São essas as maiores forças animistas hoje que capturam o humano. É com elas que a gente vive uma relação animista narcísica, porque a gente se fusiona a essas coisas, sem notar que elas também têm intenções, que elas são forças próprias, que elas são pontos de vista. Então, na medida em que você tem uma propriedade, ela também tem a você. Na medida em que você se escraviza, que você escraviza o dinheiro e o acumula, ele também te escraviza. Na medida em que você depende de mercadorias para viver, de objetos, de alguma maneira você vai precisar persegui-los, vai precisar acumulá-los. A própria propriedade privada, o que é, senão o resultado da inscrição de um acontecimento sobre uma superfície de inscrição, sobre uma coletividade que passa a miracular de tal forma o acontecimento que todo mundo age como se aquela terra fosse de determinada pessoa. Como que uma terra é de alguém? É um consenso social, é uma miraculação proveniente de um consenso, proveniente de leis, nesse caso, de acordos sociais. E com isso, então, a gente tem 3 máquinas sociais, 3 regimes de signos que vão codificando, sobrecodificando ou descodificando de modo relativo o desejo ao longo da história mundial. Agora vocês poderiam me perguntar, onde que está o esquizo no meio dessas máquinas sociais? No meio desses regimes de signos? Será que o esquizo está na máquina social primitiva? Não, ele não está em nenhuma delas. Ele corta transversalmente todas essas máquinas, desativando-as, desarticulando-as. Ele não se subordina nem às codificações, nem às sobrecodificações e nem à descodificação relativa. O esquizo, nesse momento, no antiédipo, é aquele que encarna as filiações intensivas do desejo, que encarna essa pulsão, esse plasma germinal quase imortal. Então, esse personagem conceitual valorizado pelo Deleuze e Guattari no antiédipo, ele está ligado, o valor dele, o valor vital dele, está mais ligado a essa filiação intensiva. Depois ele vai ser codificado por uma filiação extensiva e por uma aliança extensiva. Mas o esquizo continua desativando, descodificando esses funcionamentos extensivos. No Mil Platôs, a gente vai ver que o Deleuze e o Guattari vão passar do esquizo ao feiticeiro. Mas o feiticeiro também não é a pessoa comum lá da máquina social primitiva, não é qualquer um. Feiticeiro não corresponde a tal ou tal máquina, tal ou tal regime de signos. De novo, é alguém na fronteira. É alguém que atua desativando os códigos sociais e fazendo ligações reais, ligações de força. Ligações que reconectam o desejo ao campo produtivo de base, ao campo de imanência. E conseguem quebrar aquele circuito
ligado a uma máquina de inscrição, uma superfície de inscrição. Eles conseguem fazer inscrições dilatando essa superfície, né? Rasgando, meio que alargando o campo. Então, de alguma maneira, as ligações que o feiticeiro estabelece com os animais, com os espíritos dos mortos, são ligações que não estão compreendidas muito bem, mesmo numa coletividade, que não são bem atuadas, que não são relações que não são bem exercidas e praticadas por qualquer pessoa, porque são relações singulares, perigosas, arriscadas. Então, a gente já tem o xamã e o feiticeiro numa máquina primitiva, mas não quer dizer que seja o cidadão comum da máquina primitiva. O feiticeiro vai atravessar os regimes de signos, mas sempre como esse que estabelece ligações, agenciamentos, devires contra a natureza. Contra a natureza que implica que vai contra a filiação e contra as alianças sociais extensivas. Durante a Inquisição, por exemplo, as mulheres eram muitas vezes torturadas e queimadas, e uma das acusações é que elas mantinham relações abomináveis, amores abomináveis com animais. Que elas mantinham relações com a feitiçaria, com as ervas, com os filtros de amor, filtro de sedução, venenos, relações com a terra, relações com o nascimento, com a morte. Então aí também os médicos, os coveiros, os padres, né, os próprios padres. Então profissões assim, ocupações que tinham uma tendência à relação aí com a feitiçaria, justamente porque mantém a vizinhança com os não-humanos. E então, no Mil Platôs, a gente tem esse novo personagem conceitual, o feiticeiro, como esse que, para além dos inegendrados, das coletividades humanas e das suas miraculações, ele opera essas relações, esses devires contra a natureza. A gente poderia chamar também de devires cosmológicos. A gente poderia chamar também de simbiose, em alguns casos. E não que esteja garantido, de modo algum. Essas relações são relações, em muitos casos, fatais. Mas são relações que são assumidas ou não. São relações que são praticadas ou não. Então, a gente entraria aí no tema já discutido bastante vezes aqui do roubo de alma, né? Ligado a essas fases, esses momentos, essas passagens do devir em que podemos ser parasitados, vampirizados, capturados pelo sonho, pelo desejo de alguém. Bom, no subcapítulo que a gente vai ler hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse motor imóvel, sobre esse inegendrado, no caso da máquina primitiva. Como que a Terra atua? E como sobre a Terra vai se assentar sobre as sínteses produtivas e como sobre ela vão ser registrados os movimentos do desejo. Registrados, distribuídos e então miraculados. Questões, gente, antes da gente fazer a leitura?
tem uma questão que eu considero a mais importante, que é a pergunta: de onde vem esse engendrado? De onde vem esse motor imóvel? É muito obscuro assim no texto do Deleuze-Guattari. Vocês vão ver, a gente vai precisar de uma leitura quase de ourivesaria aqui para ir acompanhando, mas assim, eu arriscaria dizer que esse motor imóvel tem a ver com as cosmogonias. Tem a ver com a ideia metafísica sobre a criação do mundo, sobre os deuses, sobre o que é o humano, sobre como surge o humano a partir dos deuses ou a partir da evolução, sei lá. Mas eu diria, eu apostaria que tem algo dessa... que a base dessa cosmogonia, desse motor imóvel seria a cosmogonia, seria a metafísica. É isso que liga uma coletividade. É isso que funda uma coletividade e, de certo modo, a impulsiona. Impulsiona a seguir registrando as relações, a seguir codificando as relações. Vocês vão ver que no caso desse motor imóvel à Terra, o Deleuze e Guattari vão relacionar isso à gemelaridade, né? Aos gêmeos, ao masculino e o feminino. Eles recorrem aqui ao mito também, para falar do surgimento desse motor imóvel. Ora, o que, a partir do caos das sínteses produtivas, fluxo e corte de fluxo, instaura uma coletividade humana, uma coletividade implicada aí pela linguagem, implicada pelo conceito. Então, os mitos vão tentar falar sobre esse início dos tempos, como o homem é homem, como surgiu a Terra, de onde viemos, para onde vamos. Ficou mais ou menos claro aí, gente, a questão do motor imóvel, como superfície de inscrição, de distribuição e quase causa, né? Como se ele miraculasse tudo. João, por exemplo, a cosmovisão dos Yanomami, né, dos povos ameríndios, isso seria um motor imóvel? Ou seria a representação de um motor imóvel? Não encontrei lugares... Entre os Yanomami, a gente poderia, assim, de modo bem aproximativo, dizer assim, que o motor imóvel é a floresta. Mas aí, nessa floresta, a gente teria também que habitá-la com as entidades pré-cosmológicas, né? Que criaram o próprio cosmos e o próprio humano, que são Omama e Teossi, né? São esses dois gêmeos aí. Então, assim, para os Yanomami, talvez o motor imóvel seja a floresta e o drama, e os dramas dos demiurgos. Quando o Deleuze e o Guattari dizem que é a Terra, eles estão fazendo uma espécie de generalização. Estão dizendo que todas as máquinas primitivas, o motor imóvel é a Terra, mas cada máquina primitiva, digamos, cada povo, tem o seu mito fundador, os seus mitos fundadores, tem as suas cosmogonias, tem os dramas dos deuses que criaram
e que justificam uma certa distribuição, por exemplo, das pessoas da Terra, das pessoas sobre a Terra. João, uma coisa que eu fiquei pensando, é, entra em uma certa contrariedade ou é um equívoco meu essa ideia? A seguinte ideia, esse negócio de motor imóvel não vai um pouco contra essa coisa do tudo é devir, dos fluxos e também mesmo da noção de multiplicidade nos textos do Deleuze e do Deleuze com Guattari, essa ideia de motor imóvel, sei lá, a primeira vez que você falou o termo, não hoje, já em um outro momento, quando esse termo apareceu, eu lembrei até do Hegel, entendeu? Dessas coisas. E aí queria te perguntar o que você, como esse motor imóvel não como pode se dizer, uma entidade fixa, assim, uma coisa, Uhum. não sei se eu me faço entender. Eu acho que é uma boa pergunta, assim. É que é justamente o motor imóvel, ele é como que colocado fora do plano. Ele é meio que tornado, de fato, transcendente. Por isso que ele é uma concepção, é como se, por isso que eu fico repetindo essa palavra, é como se ele miraculasse tudo. Para os primitivos é como se a Terra fosse um ser transcendente. Para os bárbaros é como se o déspota fosse um ser transcendente. E para os capitalistas é como se o capital fosse transcendente. Mas eles não usam aqui a palavra transcendente, eles falam de motor imóvel, né? Ou quase causa, ou como máquina miraculante, né? Como aquilo que atua como se tudo fosse proveniente dele e tudo voltasse para ele. É como se a forma como se organiza os sócios produzisse certos enunciados sobre esses sócios, né? Então, de alguma maneira, o déspota, por exemplo, põe todo mundo para trabalhar para ele, tudo pertence a ele, toda a produção, porque no final das contas ele diz que tudo emanou dele. Então a fertilidade do solo é ele que é o responsável, então tudo vai voltar para ele. Mas é como se, é porque ele se tornou nessa máquina social o motor imóvel. Quando você se torna um motor imóvel, você sai do plano. Você é como se fosse a condição do próprio plano. Bem Então, estruturalista nesse sentido, né? então, assim, nesse sentido, eu diria assim que até na máquina primitiva haveria uma concepção transcendente sobre o plano também, né? Mas, por outro lado, o xamã, quando vai tentar atuar sobre esses não-humanos, construir uma espécie de diplomacia, ele está no limite daquilo que é aceito pelos sócios. Ele está no limite daquilo que é ensinado pela coletividade, que está registrado enquanto codificação. Então, de certa forma, ele está quebrando com o círculo produzido por uma máquina miraculante. Ele está quebrando com uma ideia de terra. Ele está encontrando uma contra-terra, uma terra por baixo da terra. Esse contato que ele faz com os chapiri não é visível a todos. Está dado, digamos, num corpus mítico de todos, mas não são todos que atuam com uma pragmática nessas relações. Lembro até do criar uma língua, ser gago na própria língua, esse negócio que você falou agora de uma outra relação com
Só para ilustrar um pouco essa minha sugestão de que o motor imóvel tem a ver com o corpus mítico de uma determinada máquina social, vamos pensar, por exemplo, numa máquina social bárbara. Um faraó egípcio, por exemplo, né? O que justifica todo esse poder desse homem que se posta sob a pirâmide? É todo um corpus mítico que diz que os faraós são descendentes dos deuses. Então, de algum modo, os faraós se apropriam, sendo escribas, talvez se apropriam do próprio poder de manipular esse corpus mitológico, né? Esses bárbaros, esses déspotas bárbaros, eles puderam manipular o corpus mitológico a serviço deles. O que é todos esses monoteísmos, né? E esses reis, esses imperadores que se baseiam no monoteísmo. Do mesmo jeito que tem um Deus no céu, tem um Deus na terra. Alguém que é descendente desse Deus, que é filiado a esse Deus. Então todo mundo deve obediência a essa pessoa, né? Mas é como se ele se tornou dentro de uma crença social, dentro de uma crença coletiva. Ele foi atribuído a ele esse poder. Ainda assim, pensando os três motores imóveis, eu diria que a Terra, mesmo que se constitua também como uma Terra imaginada, como uma Terra coletivizada, extensiva, distribuída depois, seria ainda a Terra que está mais próxima da própria imanência, né? Seria esse plano fora do plano que está mais próximo ainda do plano, eu diria. Mas ainda assim não é o próprio plano de imanência, né? As codificações mostram isso, né? As pessoas eram super codificadas nas suas ocupações, né? Elas não saíam derivando, surfando a esquise por aí, né? Elas eram aquilo que os pais delas diziam que elas tinham que ser, aquilo que a ocupação, a guilda de profissional deles permitia. Então, eu não diria que esse modelo social primitivo tampouco garante aí um movimento, um exercício do desejo. Bom, vamos fazer então a leitura na página 205. Está no subcapítulo chamado Problema de Édipo, para quem aí tiver em outro 3.3. Problema de Édipo, para quem tiver outra edição. Gente, eu vou fazendo uma leitura muito interrompida, assim, porque cada frase aqui talvez possa dar algumas indicações. Então, problema de Édipo, as disjunções inclusivas sobre o corpo pleno da Terra. O corpo pleno da Terra comporta distinções, sofredor e perigoso, único, universal. Assenta-se sobre a produção, sobre os agentes e as conexões de produção. Então vejam só que a gente tem, num fundo imanente, apenas conexões de produção. Só produção, fluxo e corte de fluxo.
O corpo pleno da Terra, enquanto um modelo de coletividade, vai se assentar sobre essas produções. Continuo com Deleuze e Guattari. Mas também sobre ele, corpo pleno, tudo se agarra e se inscreve. Tudo é atraído por ele, miraculado. O corpo pleno da Terra, gente, enquanto uma modalidade de coletividade, ele se assenta sobre o caos, ele se assenta sobre fluxos e cortes de fluxos. Mas na medida em que ele se assenta, tudo começa a se agarrar e se inscrever sobre ele. Ou seja, quando há uma coletividade humana, se reúne nessa coletividade humana os elementos os mais heteróclitos. A caça, a pesca, a plantação, o cultivo. Então tudo começa a se agarrar a ele. Tudo começa a se agarrar a esse corpo pleno. E tudo passa a se inscrever sobre esse corpo pleno, ou seja, passa a ser explicado, direcionado, distribuído por esse corpo pleno, por essa modalidade de coletivo. Então, tudo se agarra e se inscreve, tudo é atraído por ele, miraculado. Ele é o elemento da síntese disjuntiva e da sua reprodução. Força pura da filiação ou genealogia. Numen. Então aqui a gente tem uma modalidade de coletivo que se assenta sobre as sínteses de produção, sobre o caos, passa a atrair todos os elementos, inscrever todos esses elementos, explicar esses elementos, distribuir esses elementos e miraculá-los. Miraculação, gente, tem a ver com milagre. É como se esse corpo pleno passasse a explicar tudo a partir de si mesmo. Por que é força pura da filiação ou genealogia? Numen. Porque essa energia de inscrição, gente, ela depende de um mito fundador, o primeiro homem e a primeira mulher. É esse primeiro homem e essa primeira mulher mitológicos, ligados ao motor imóvel, ao qual todos os humanos vão estar ligados por uma filiação ou uma genealogia. Então, dizem o Deleuze e Guattari, o corpo pleno é o inegendrado, mas a filiação é a primeira característica de inscrição marcada sobre esse corpo. A primeira coisa que vai ser marcada sobre esse corpo social e coletivo é a filiação. De onde viemos? Quem são nossos ancestrais? É a primeira resposta exigida de um corpus mítico. Dizem Deleuze e Guattari. E já sabemos o que é esta filiação intensiva, esta disjunção inclusiva, na qual tudo se divide, mas em si mesmo, e na qual o mesmo ser está em toda parte, de todos os lados, em todos os níveis, apenas com diferenças de intensidade. Então, no momento em que essa superfície de inscrição se instaura sobre a produção, o primeiro mecanismo dela é estabelecer uma disjunção exclusiva, inclusiva. A disjunção inclusiva, gente, quer dizer o seguinte: tudo pode ser registrado por essa máquina social. Tudo entra como interesse, como signo nessa máquina social. A disjunção inclusiva implica não o isto ou aquilo, mas o e.
Então as coisas, os seres, os agentes se distribuem intensivamente, eles se derramam no espaço, numa terra indivisível ainda. Vejam o que eles dizem: o ser está em toda parte, de todos os lados, de todos os níveis, apenas com diferenças de intensidade. Aqui a gente não tem nem pessoas bem definidas, identidades bem definidas. A gente tem níveis de intensidade que se distribuem nos corpos, variações de intensidade. Eles dizem, o mesmo ser incluso percorre sobre o corpo pleno distâncias indivisíveis e passa por todas as singularidades, por todas as intensidades de uma síntese que desliza e se reproduz. De nada adianta lembrar que a filiação genealógica é social e não biológica. Ela é necessariamente biossocial, porque se inscreve sobre o ovo cósmico do corpo pleno da Terra. Ela tem uma origem mítica, que é o Uno, ou melhor, o Uno 2 primitivo. Será preciso dizer os gêmeos, ou o gêmeo, que se divide e se une nele próprio, o nomo, ou os nomo? A síntese disjuntiva distribui os ancestrais primordiais, mas cada um por si mesmo é um corpo pleno, completo, macho e fêmea, aglutinando sobre si mesmo todos os objetos parciais, com variações tão somente intensivas, que correspondem ao zigue-zague interno do ovo Dogon. Então, retornando aqui, eles dizem que não adianta lembrar que essa filiação genealógica ela é social e não biológica, porque ela seria biossocial. Ela é ao mesmo tempo biológica e social, ela compreende ao mesmo tempo a filiação e a aliança social. Nessa linha biológica, gente, a vida, a nossa uma vida, cada uma vida, ela parte de um ovo cósmico, de uma mesma origem vital que originou todas as outras coisas. É nesse sentido que há uma filiação noturna, biocósmica, aquilo que o Freud chamava plasma germinal quase imortal. É isso que é a filiação intensiva, é essa vida, é esse ovo que foi passado para nós, mas que é vivo, que é imortal, ou quase imortal, porque ele está aí desde o início da vida. Desde que começaram a haver uma reprodução, a princípio assexuada e depois sexuada. É uma mesma vida que se prolonga. Sob o ponto de vista do corpo e do eu, a gente morre. Mas do ponto de vista de uma vida, é uma mesma vida. Diferentes limiares intensivos ocupando esses corpos, passando, sendo transmitida entre esses corpos. E vejam o que eles dizem sobre esse ovo cósmico. Ele tem uma origem mítica, que é o Uno, ou melhor, Uno 2 primitivo. Gente, eles estão falando aqui em termos muito obscuros, míticos, né? O Uno seria um Deus, seria um início da vida. E quando eles falam Uno 2 primitivo, será que essa origem seria masculino e feminino? Seriam duas divindades? Aqui a gente relaciona um pouco com a sexuação na psicanálise, né? É necessário uma diferença para surgir a vida. É necessário o masculino e o feminino. É necessário pelo menos o 2 para haver a vida. E eles dizem, será preciso dizer os gêmeos ou o gêmeo. Os gêmeos é a gente compreender que há um homem e uma mulher, o masculino e o feminino. Ou o gêmeo, o masculino e o feminino numa mesma instância.
ou o gêmeo que se divide e se une nele próprio, e aí eles vão falar agora em seguida, já não mais da síntese inclusiva, que reúne tudo sobre o corpo pleno da Terra, tudo heteroclitamente, intensivamente, mas eles vão passar a falar da síntese disjuntiva. A síntese disjuntiva, gente, implica que no sócios começa a ocorrer uma divisão métrica, uma territorialização. A Terra, que era indivisível, os movimentos sobre a Terra que eram intensivos, passam a ser cerceados. Então a gente tem a síntese disjuntiva, que vai começar a distribuir não só os ancestrais primordiais, cada um numa linhagem, mas distribuir tudo. A síntese disjuntiva é aquilo que vai se estabelecer, digamos assim, os códigos, o modo como vai ser distribuído a produção num dado coletivo. Então, a gente já tem dois elementos se passando sobre o motor imóvel. Primeiro, síntese inclusa, disjunção inclusa. Ou seja, o sócios registra qualquer coisa. O sócios suga para ele qualquer coisa, qualquer elemento do mundo. E se relaciona intensivamente com essa coisa. Isso é uma disjunção inclusiva. Isso é ele poder registrar aquilo de várias maneiras possíveis, dar vários usos possíveis a um elemento. Só que, em seguida, há uma síntese disjuntiva. Os sócios começam a se estruturar e começam a dizer, isto serve para isto, aquilo serve para aquilo. Então, aqui a relação com os animais, com os metais, com as plantas, entre os próprios humanos, começa a ser cada vez mais codificada. Codificada em linhagens, em séries, em ocupações. Então, eles dizem, a síntese disjuntiva distribui os ancestrais primordiais, mas cada um, por si mesmo, é um corpo pleno completo, macho e fêmea. Eles estão falando aqui de cada um de nós, tá? De cada uma vida. Cada um, por si mesmo, é um corpo pleno completo, macho e fêmea, aglutinando sobre si todos os objetos parciais, com variações tão somente intensivas, que correspondem ao zigue-zague interno do ovo Dogon. Cada um de nós é um ovo Dogon. É esse ovo mítico, esse ovo tântrico, que atravessou as gerações. É aquilo que o Deleuze e Guattari vão chamar de corpo sem órgãos. Essa superfície de inscrição por onde passa a vida vai ser chamada de corpo sem órgãos. Vejam essa frase deles que me parece assim, muito clara assim, sobre isso. Cada um repete intensivamente por si toda a genealogia. Querem uma frase mais clara do que essa? Cada um de nós repete na sua própria vida, no seu próprio ovo, todos os nascimentos e mortes. Toda essa genealogia intensiva daqueles que nasceram e morreram antes de nós. Parece a memória cósmica lá do Bergson, né? A memória profunda do Bergson, o eu profundo. Continuo. E é o mesmo em toda parte, nas duas extremidades da distância indivisível e de todos os lados. Litania de gêmeos, filiação intensa. Marcel Griol e Germaine Diertelen esboçam, no início de Renard Pal, uma esplêndida teoria do signo. Os signos de filiação, signos guias e signos mestres, signos do desejo inicialmente intensivos, que caem em espiral e atravessam uma série de explosões, antes de ganhar uma extensão nas imagens, figuras e desenhos.
Essa é uma parte que eu acho muito difícil, gente. Eu acho que a gente precisaria ter a referência desses antropólogos que eles citam. Mas são esses mesmos antropólogos que encontram nas sociedades, numa determinada sociedade africana, tradicional africana, esse mito do ovo Dogon, né? Então é o Marcel Griaule e a Diertelen que o Deleuze e Guattari vão usar para falar desse ovo Dogon. Esse mito, né, da linha da vida, né? Essa passagem da vida, desse ovo que passa através dos corpos. Vou seguir mais um pouco. Se o corpo pleno se assenta sobre as conexões produtivas e as inscreve numa rede de disjunções intensivas e inclusivas, é preciso ainda que ele reencontre ou reanime as conexões laterais nessa própria rede e as atribua a si próprio, como se ele fosse a causa. Então, corpo pleno ou motor imóvel se assenta sobre as conexões produtivas, inscreve essas conexões produtivas numa rede de disjunções intensivas e inclusivas, ou seja, ele justifica todas as conexões com todos os elementos a partir de uma cultura, a partir de codificações culturais, e passa a atribuir a si próprio todas essas conexões laterais que ela fez, atribuir a si próprio como fonte de miraculação. Então, o motor imóvel, por exemplo, o corpo pleno da Terra, primitivo, vai passar a justificar todas as ligações que ele faz, a relação com os animais, com as plantas, e vai atribuir a si próprio a fonte de miraculação disso tudo. A si próprio, eu digo, ao corpus mítico associado a essa coletividade. Agora eles vão explicar melhor. Eles vão quase fazer um esquema do que eu venho falando. São esses os dois aspectos do corpo pleno. Superfície encantada de inscrição, lei fantástica ou movimento objetivo aparente. Mas também agente mágico ou fetiche, quase causa. Não lhe basta inscrever todas as coisas. Ele deve fazer como se as produzisse. Então, gente, uma dada modalidade social, dados sócios, ele inscreve tudo aquilo que se relaciona com ele, caça, pesca, agricultura, religião, ele inscreve tudo aquilo que se relaciona com ele e passa a fazer como se ele produzisse todas essas coisas, como se ele explicasse, como se ele miraculasse todas essas coisas. Mas o que acontece com as produções imanentes, quando são registradas sob uma superfície social, sob uma superfície simbólica? Olhem o que dizem Deleuze e Guattari. É preciso que as conexões reapareçam sob uma forma compatível com as disjunções inscritas, mesmo se elas, por sua vez, reagem sobre a forma dessas disjunções. É esta aliança como segunda característica da inscrição. A aliança impõe às conexões produtivas a forma extensiva de uma conjugação de pessoas, compatível com as disjunções da inscrição, mas inversamente reage sobre a inscrição, determinando-lhe um uso exclusivo e limitativo destas mesmas disjunções.
Então vejam só, o corpo pleno da Terra, ou um outro motor imóvel qualquer, uma outra coletividade qualquer, ela precisa inscrever as produções. Para inscrever as produções, a princípio ela constrói um corpus que implica uma disjunção inclusa. Ou seja, tudo é explicado por uma dada sociedade. Tudo é ligado por uma dada sociedade. Mas, em seguida a essas disjunções inclusas, a aliança social, enquanto princípio extensivo, opera como segunda característica da inscrição, dizem Deleuze-Guattari. E dizem, a aliança impõe às conexões produtivas a forma extensiva de uma conjugação de pessoas. Então, as alianças sociais extensivas de uma dada sociedade vão começar aqui a codificar as relações. Então, o motor imóvel não só inscreve as relações, mas vai passar a inscrever de modo exclusivo. Isto e não aquilo. Isto ou aquilo. Homem ou mulher. Divino ou humano. Percebem que o paradoxo daquela inscrição sobre o corpo indivisível da Terra vai sendo perdido? Você tem que ter um nome, você tem que ter um gênero, você tem que ter uma espécie. É isso que faz essa segunda característica da inscrição sobre o corpo pleno. Essa disjunção exclusiva. Isto e não aquilo. É uma característica dos sócios, de todos os sócios. É dessa forma que as pessoas vão sendo conjugadas umas às outras. Tal classe social só pode se relacionar com tal classe social. As regras de parentesco, os casamentos, os interditos ao incesto, tudo isso entra aqui, nessa disjunção exclusiva. A inclusiva era, qualquer elemento pode se relacionar um com o outro, dado que tudo é aceito numa cultura. Mas a exclusiva que tem em seguida é a que distribui as coisas. É a que interdita e prescreve. Percebem que tem um elemento afirmativo na cultura e um elemento falsificador ou extensivo? Porque primeiro tem uma cultura que aceita tudo que se relaciona com ela. Plantas, animais, não humanos. Mas em seguida você tem uns sócios que, pela via da aliança extensiva, passa a conjugar pessoas. Distribuir pessoas em séries, em ocupações, em linhas, em regras de parentesco. Tudo para dizer que o social e a cultura não tem apenas esse aspecto extensivo e exclusivo, mas também um aspecto inclusivo. A cultura, a princípio, enquanto esse princípio espiritual do numen, da inscrição, ele admite tudo. Mas como isso vai ser registrado, que é a questão que um sócio coloca. Que o poder, né, os mecanismos de poder nos sócios vão colocando. É o que eles dizem quando eles falam assim, esta aliança como segunda característica da inscrição. A aliança impõe às conexões produtivas a forma extensiva de uma conjugação de pessoas, compatível com as disjunções da inscrição, mas inversamente reage sobre a inscrição. Então, na medida em que há essa aliança extensiva vai passar a reagir sobre tudo que entra na cultura, organizar tudo que entra na cultura, tudo que entra no coletivo. Sigo aqui na leitura. Portanto, é forçoso que a aliança seja representada miticamente, como sobrevindo a um certo momento nas linhas filiativas, embora, em outro sentido, já esteja aí desde sempre.
Então, eles estão dizendo que a gente deveria considerar que essa aliança social extensiva, em algum momento, ela veio cortar, organizar e distribuir a filiação intensiva. Ou a gente devia considerar que essa aliança extensiva já está aí desde sempre, que ela já está desde sempre operando essas disjunções exclusivas sobre a filiação intensiva. Eu acho que a gente tem que considerar desde sempre, porque dá para considerar o humano fora dos sócios? Dá para considerar o humano fora de um coletivo, sozinho, isolado? Não dá. Então é como se essa filiação intensiva, desde o início, tivesse que estar em combate com essa organização da aliança extensiva, né? Com essa organização das disjunções exclusivas, que dizem que a gente tem que ser isto e não aquilo. Homem ou mulher, e não homem e mulher. Humano ou divino, e não humano e divino. Humano ou animal, e não humano-animal. Eu estou pensando aqui no Durkheim, né? Que tem um conceito de coesão social, que eu acho que ele aplica para as sociedades primitivas. Quando ele diz que ainda não existe conflito e, portanto, não existe divisão de interesses sociais ainda. Então, digamos que, talvez, eu teria que retomar isso, talvez ele fale de sociedades primitivas como sociedades coesas, onde ainda não acontece a classificação. Quer dizer, não acontece nem a distribuição, mas nem a classificação ainda. Então, a classificação seria a partir de um momento em que os interesses acabam tendo algum conflito. Então, a necessidade de dizer isso pode, isso não pode, isto é, isso não é, essa terra pertence ainda não pertence, mas essa terra vai ser usada assim ou de outra forma. Eu não sei, eu teria que ver isso. Você está querendo, quando você fala em inscrição, você está pensando em classificação? A classificação é uma das características da inscrição, é uma das características já de uma inscrição exclusiva, né? O que a classificação faz? Sim. Isto é isto, aquilo é aquilo, as definições de cada coisa, né? Eu não sei, assim, Rosane, mas eu acho que para o Deleuze-Guattari, no Sócios primitivo, ele é muito segmentário, existem muitos códigos. Eles dizem aqui, ó, na página 203. A máquina territorial segmentária conjura a fusão pela cisão e impede a concentração de poder, mantendo os órgãos de chefia numa relação de impotência para com o grupo, como se os próprios selvagens pressentissem a escalada do bárbaro imperial, que, no entanto, surgirá de fora e que sobrecodificará todos os seus códigos. Mas o maior perigo seria ainda uma dispersão, uma cisão tal que todas as possibilidades de código seriam suprimidas, fluxos descodificados a correrem sobre um sócio cego e mudo, desterritorializado. É este o pesadelo que a máquina primitiva esconjura com todas as suas forças e com todas as suas articulações segmentárias. Eles estão dizendo que a máquina territorial primitiva, ela esconjura não só o déspota, o bárbaro, que é o que o Pierre Clastres fala, sociedade contra o Estado, eles não querem o Estado, eles não querem que surja o líder, mas eles também esconjuram com todas as suas forças a descodificação de todos os fluxos, que tem relação com o surgimento posterior do capitalismo. E para isso, para tanto esconjurar o surgimento do chefe, quanto para repelir a descodificação dos fluxos, eles têm que constituir relações muito segmentárias, muito codificadas, segundo um motor imóvel que é a Terra, segundo essas cosmogonias
provenientes da terra, né? Da floresta, do deserto, enfim. Sim. Mas eu concordo assim eu acho interessante esse elemento de coesão social, porque me parece que todas essas modalidades de sócios, todos esses motores imóveis, a força deles é proveniente dessa coesão, desse elemento de coesão coletiva. É o que mantém eles unidos, é o que faz deles, que produz um processo de identificação entre essas pessoas. Eu acho que não só. Eu acho que a coesão social desenvolvida pelo Durkheim e pelos positivistas, mas por ele especialmente, é uma coesão que permite que, digamos, os mitos, os valores se impõem socialmente para esse conjunto. Quer dizer, não existe ainda, hipoteticamente, conflito, né? Então, existe uma imposição de valores, ou de mitos, ou de, mais tarde, religião, que se impõe ao conjunto, né, social. Porque cada sociedade tribal tem os seus mitos próprios, né? E esses mitos, eles passam, né, de geração para geração. Eles carregam esses mitos, apesar de toda uma diferenciação e uma classificação que começa a ocorrer a partir de um certo momento, né? Eles carregam, mas, em todo caso, parece que a diferenciação social e de poder sobre a terra e sobre os objetos que vai acontecendo, né? Ninguém mantém coesão o tempo todo. Quer dizer, acontecem as separações e as classificações também, né? Mas eu vou tentar olhar melhor isso, porque eu acho que eu tenho toda a bibliografia do Durkheim, que desenvolve isso muito bem, né? E que eu acho que os antropólogos, Moos, por exemplo, usa Durkheim, né? Quando ele está desenvolvendo lá suas teorias, né? Mas eu vou dar uma olhada e daí, na outra aula, a gente conversa melhor. Certo. Parece que nessas sociedades primitivas, chamadas também de animistas, a mitologia está o tempo todo se atualizando nos sonhos. Nos sonhos, as pessoas, os xamãs, vivem no tempo do mito. Então, o mito é atualizado nos sonhos, e são transformados, são criados novos mitos. No momento em que a gente tem a sobrevinda do totemismo sobre sobre o animismo, totemismo e depois as chamadas pelo Durkheim religiões superiores, né, com toda a sua pretensão europeia, o que a gente tem, gente, é cada vez mais uma religião oral, mitológica, xamânica, se transformando cada vez mais na religião do livro. Quando a religião passa para o livro, para o saber escrito, quando essa inscrição cada vez mais exclusiva vai se impondo, aí os deuses não mudam mais, acabam os dramas, tem uma história só, a história lá de Cristo e, por outro lado, do Deus monoteísta, judaico, né, que tem aquelas características. E, então, no momento que isso é impresso nessas religiões do livro, é como se essas cosmogonias se tornassem menos dinâmicas. Elas não podem mais ser atualizáveis em novos dramas, né? Há agora uma história muito bem definida, uma escatologia. A escatologia cristã que define o fim dos tempos, o juízo final. Então, desse ponto de vista, também há uma sobrecodificação totêmica, né, e religiosa sobre a magia, sobre o animismo.
Comparável ao que os bárbaros operam sobre os primitivos, né? Eu acho que essa passagem do animismo ao totemismo tem a ver com a passagem dos primitivos aos bárbaros. Totemismo aí estando associado aos bárbaros, mais aos bárbaros, e o animismo aos primitivos. Talvez o totemismo esteja na base, né, dessa máquina social, né, que elege um totem, um chefe, um Deus, né, superior, transcendente. Enfim, vou seguir mais um pouco a leitura para a gente terminar esse subcapítulo. É forçoso que a aliança seja representada miticamente, como sobrevindo a um certo momento nas linhas filiativas, embora, em outro sentido, já esteja aí desde sempre. Griol conta como, entre os Dogons, algo se produz num certo momento, no nível do oitavo antepassado, um descarrilhamento de disjunções que param de ser inclusivas, que devêm exclusivas. Daí um desmembramento do corpo pleno, uma anulação da gemelidade, uma separação dos sexos marcada pela circuncisão, mas também uma recomposição do corpo, um novo modelo de conexão ou de conjugação, uma articulação dos corpos por si próprios e entre si, uma inscrição lateral com pedras de aliança articuladas, em suma, toda uma arqué de aliança. As alianças nunca derivam e nem se deduzem das filiações. Olha que interessante, eles estavam falando sobre como que a aliança extensiva pode-se dizer que ela sobrevém em algum momento, calando, sufocando a filiação intensiva, colocando em regime de disjunção exclusiva a filiação intensiva, ou a gente pode considerar que a aliança social extensiva está lá desde o início. No exemplo dos Dogons, segundo o Griol, é a nível do oitavo antepassado que algo se passa. Até o oitavo antepassado há a gemelaridade. O macho e a fêmea, no mesmo Deus. É um exemplo, né? De disjunção inclusiva. Isto é aquilo. Só que a partir do oitavo antepassado há um descarrilhamento das disjunções inclusivas. Elas param de ser inclusivas e passam a ser exclusivas. Daí um desmembramento do corpo pleno. Uma anulação da gemelidade. Agora você tem o masculino de um lado e o feminino do outro. O humano de um lado e o divino do outro. Você só pode ser isto ou aquilo. Então eles mostram que entre os Dogons, essa aliança extensiva que vem distribuir o campo da filiação intensiva, as intensidades, ele sobrevém em algum momento. Miticamente, né? Está na história, está na cosmologia lá, na explicação que em algum momento as coisas deixaram de ser isto é aquilo, e passaram a ser isto ou aquilo. Você só pode ser uma coisa ou outra. Talvez, então, esse próprio rito, uma separação dos sexos marcada pela circuncisão. Talvez a circuncisão seja justamente um rito que implica a marcação da diferença dos sexos. É como se a circuncisão dissesse assim, você é homem ou você é mulher. Você não pode ser isto e aquilo. Você tem que ser uma coisa só, de junção exclusiva. Assim como muitos ritos de passagem, né, também indicam essa disjunção exclusiva, né? A passagem, por exemplo, para a vida adulta. A criança que se torna um caçador.
aí uma passagem, um reconhecimento de um lugar social também. Apesar de haver toda a vivência, toda a experiência que implica, há também um rito social, uma iniciação, que implica essa passagem, né? Que implica essa marcação simbólica. A partir de agora você é isto. Você tem mais essa identidade. Então é nesse sentido, gente, que também a aliança social extensiva tem um valor positivo. Olha o que eles dizem. Mas também uma recomposição do corpo, um novo modelo de conexão ou de conjugação. Ou seja, aquela criança, aquele menino, ele agora tem um novo corpo, um novo modelo de conjugação. Ele pode se conjugar ao animal, dado que agora ele é caçador. Então essa aliança extensiva ela tem um papel de distribuir agora os agentes com determinados fluxos, mas a partir de uma disjunção exclusiva. Se você é caçador, você não pode ser agricultor, e se você é agricultor, você não pode ser sacerdote. Esse modelo aí, sacerdote, ou melhor, não é caçador, sacerdote, agricultor, é guerreiro, sacerdote e agricultor, né? Um modelo que funciona aí para muitos povos indo-europeus. Sigo para terminar aqui o parágrafo. As alianças nunca derivam e nem se deduzem das filiações. Mas, posto esse princípio, devemos distinguir dois pontos de vista. Um econômico e político, segundo a qual a aliança existiu sempre, combinando-se e declinando-se com linhagens filiativas extensas que não lhe preexistem, num suposto sistema dado em extensão. O outro mítico, que mostra como a extensão do sistema se forma e delimita a partir das linhagens filiativas intensas e primordiais que perdem necessariamente seu uso inclusivo ou ilimitativo. Então, aqui, eles discernem três conceitos. Filiação intensiva, filiação extensiva e aliança extensiva. Então, ou a gente deve dizer que a aliança sempre existiu, se combinando com linhagens filiativas extensas, que não pré-existem à aliança, ou a gente deve dizer que existe uma filiação intensiva que pré-existe ao plano extensivo. Uma aliança intensiva que é inclusiva e não exclusiva, mas que depois vai ser tornada exclusiva, na medida em que for distribuída a partir de uma modalidade de sócios, né? For registrada sobre um sócios. Olha essa frase, gente, que como é muito interessante, assim, e eu diria que é até freudiana, assim, se a gente pegar aquele conceito freudiano do plasma germinal quase imortal. É deste último ponto de vista que o sistema extenso é como que uma memória de alianças e de palavras que implica um recalcamento ativo da memória intensa de filiação. Então, a gente tem uma memória intensa de filiação, o ovo Dogon, o plasma germinal quase imortal, é a nossa vida intensa que atravessa todas as gerações. Mas a gente tem uma memória de alianças e de palavras que recalca a memória intensiva de filiação. Então, a gente vive sobre um sócios que não para de recalcar a nossa singularidade, a nossa pulsão, e a nossa vida quase imortal. É uma memória de palavras e uma aliança extensiva que recalca
a nossa memória intensiva? A singularidade do nosso ovo, do nosso corpo sem órgãos. Então a gente vê aqui como que o sistema, os sócios, a cultura, codifica, prescreve, interdita tudo aquilo que a gente pode fazer. Fazendo também com que a gente esqueça o exercício da nossa própria força vital. O desejo é, então, distribuído de um modo coletivamente aceitável, coletivamente necessário. Terminando. Com efeito, se a genealogia e as filiações são objetos de uma memória sempre vigilante, é porque já estão presas, num sentido extensivo, que elas certamente não possuíam antes da determinação das alianças que este sentido lhe confere. Enquanto filiações intensivas, elas são, ao contrário, objeto de uma memória particular, noturna e biocósmica, aquela que deve, precisamente, sofrer o recalcamento, para que se instaure a nova memória extensa. Então, é a nossa memória intensiva, biocósmica, noturna, que é recalcada para se instaurar essas alianças e essa memória extensa. Aquilo que pode ser socialmente, linguisticamente dito, socialmente vivido, socialmente compartilhado. Recalcamos a força vital, tem milhões, bilhões de anos, em vista dessas alianças extensivas, da filiação extensiva. Então, os conceitos mais importantes aqui, gente, são agora filiação intensiva, que tem a ver com o plasma germinal e com o ovo Dogon, filiação extensiva, que tem a ver com a mera reprodução, e com aquilo que o Deleuze e Guattari vão referir como um modo ainda orgânico da gente pensar a reprodução, como se ela só se passasse, de fato, pela sexualidade, pela reprodução humana. E, por outro lado, as alianças extensivas sociais, que são essas conjugações de pessoas e de coisas culturalmente prescritas. Eu digo isso, que a gente precisa marcar esses três conceitos, porque no Mil Platôs, o Deleuze e o Guattari vão trazer mais um, que é a aliança intensiva. A aliança intensiva vai trazer o elemento dos devires aqui para essa conta, que não estava aqui no desejo enquanto produção do Antiédipo, né? Mas isso é outra história, a gente vai ver como que os devires vão trazer aí uma vida não mais vinda do fundo, mas vinda das laterais, vinda de toda e qualquer parte, vinda do rizoma. Então a vida no Antiédipo vem do mais fundo, vem do profundo, vem do início dos tempos, ainda que esse início dos tempos não seja nomeado, seja um inegendrado, não tem início ou fim, mas vem do profundo. No Mil Platôs, a vida vai vir do lado, vai vir da relação, vai vir da aliança, e não mais da filiação intensiva. O devir, nesse sentido, é mais geográfico do que histórico, enquanto a produção, em alguma medida, ainda é histórica, ainda que seja uma história mundial, cósmica, biocósmica, né, noturna. Bom, eu entendo que é um subcapítulo bem denso, entendo que foi bastante coisa aí, mas eu queria ouvi-los. O que deu para entender, o que ficou muito obscuro. João, tem uma diferença entre motor imóvel e corpo pleno? Não, motor imóvel, corpo pleno, o inegendrado e quase causa são três nomes dados a essa superfície de inscrição. 4 nomes dados, né? Eu acho que quase causa não é tanto um nome, mas é uma das funções, né? Atuar como quase causa.
Eu diria que os 3 nomes são o inegendrado, corpo pleno e motor imóvel. São os princípios de uma dada socialidade, são as condições de uma socialidade. Eu relacionei as cosmogonias aos mitos fundadores, ao modo como algo vai ser inscrito, vai ser entendido, vai ser simbolizado, né? Vai ser compartilhado por um grupo. Mas esse motor imóvel, por um lado, ele participa de disjunções inclusivas e, por outro lado, exclusivas, né? Essa parte é complexa. É como se, por um lado, a cultura aceitasse todos os elementos heteróclitos, incluindo-os, disjunção inclusiva, ela registra qualquer coisa. Mas, em seguida, há uma disjunção exclusiva. Ela passa a significar essas coisas cerceando-as, distribuindo-as, identificando-as de modo mais fixo, né? Então você tem que ser homem ou mulher, humano ou divino. Não pode mais ser as duas coisas. E aí aquilo que era uma gemelaridade, isto é aquilo ao mesmo tempo, vai ter que ser, eles dizem aqui, daí um desmembramento do corpo pleno, uma anulação da gemelaridade, uma separação dos sexos, marcada pela circuncisão. Então, esse corpo pleno, que é isto, é aquilo, que é tudo ao mesmo tempo, que é isto, é aquilo, é aquilo, é aquilo, ele, ao passar pela síntese exclusiva, síntese disjuntiva exclusiva, ele vai começar a ser classificado. Aqui vão entrar as regras, né, os códigos, os interditos, as prescrições. Mas o que a gente está vendo aqui de modo muito esquemático, gente, é o nascimento de um sócios, de uma coletividade. Uma coletividade, ela precisa começar a explicar os fenômenos de modo parecido, falar a mesma língua, ter os mesmos costumes, mas também distribuir funções, distribuir a terra segundo territórios, delimitar a aldeia, enfim. Agora, isso surge de forma intencional, assim, na tua visão, né? Um grupo de pessoas uma coletividade começa a se fundar de maneira intencional, ou isso vai acontecendo ao longo do tempo, e de repente, em algum momento, dá-se conta que existe uma coletividade, né? E aí olha-se para trás, para o histórico, né? E aí começam a se buscar, assim, classificações que já são feitas, né? Enfim, não sei se de repente haveria uma diferença aí, né? Se poderia acontecer das duas formas. O Deleuze e o Guattari diferenciam 2 modos de olhar para isso, um econômico e político e um mítico, né? No econômico e político, sempre existiu a aliança social junto à filiação, junto a uma filiação extensiva. Não existe a filiação antes da aliança social, de um ponto de vista econômico e político, eles dizem. De um ponto de vista mítico, eles dizem que a filiação intensiva pré-existe às alianças. E as filiações intensivas, em algum momento, começaram a sofrer essa disjunção inclusiva operada pela aliança social, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia pensar que toda a sociedade, na medida em que começa a se organizar, não é intencional de uma ou outra pessoa. É uma forma em que de certa forma, um poder transcendente que começa a se colocar fora do plano, começa a organizar o próprio plano. Mas isso talvez seja um movimento natural de todo coletivo, porque é um movimento que a gente chama de passar de algo impulsivo, natural, espontâneo, pulsional, para uma dimensão institucional, o instituído, a instituição.
O que é o instituído? É aquilo que é combinado, é aquilo que é registrado, é aquilo que é marcado. Então, toda a coletividade humana, para sobreviver como grupo, para se reproduzir como grupo, ela começa a construir regras para que o grupo sobreviva. Então, eu acho que é uma tendência de todos os grupos, sabe? Em algum momento, essas relações intensivas começarem a ser extensivamente classificadas, distribuídas, né? Inscritas. Então, me parece assim que não é uma característica intencional, mas é uma característica natural dos sócios, no sentido de garantir a coesão dos sócios. Para que ele não se parta, para que ele não se desmembre. Talvez corpo pleno, nesse sentido, também seja um princípio de união das coisas. Um princípio de união de vários elementos. Nesse sentido que ele é quase causa, né? E fonte de miraculação de tudo. Ele explica. A Constituição, o livro sagrado, os mandamentos, né? É algo que explica, que reúne, que dá as bases de uma sociedade. Ao mesmo tempo se reproduz sobre si mesmo, né? Eu acho que nesse processo que a gente está falando agora, eu acho que tem um lance de funcionalidade, né? De quando você começa a classificar, você também começa a atribuir funções, né? Então, por exemplo, a função do ritual para o menino, o ritual para a menina, que são diferentes, que vão preparar a menina para a reprodução e o menino também. Então, acho que esse processo de diferenciação também vai implicar em definição de funções, né? Que vão se estabelecendo, né? Como regras sociais, né? Como regras que vão tentar novas coesões, né? Provavelmente. Porque a funcionalidade de cada instituição, que seja o acasalamento, ou, sei lá, a função econômica, as trocas, tudo isso tem a ver com um bom funcionamento social, né? Quer dizer, as regras se impõem na medida em que se estabelecem limites, né? Tais funções têm que representar algo que promova a coesão social, né? Quer dizer, é a funcionalidade que eu acho que promove coesão, né? Porque quando não existe funcionalidade, podem vir os conflitos, né? Dentro mesmo de uma sociedade primitiva, né? Eu acho que é isso, assim, tanto que eles dizem que a sociedade primitiva fica esconjurando tanto o déspota quanto os fluxos descodificados, né, que anunciam já o capitalismo. Com isso, eles estão buscando uma funcionalidade, uma forma de existir. Para se existir, precisa se ligar ao desejo de determinadas maneiras. E tem uma beleza, mesmo nessas alianças extensivas deles, né? O rito que permite ao menino se tornar um caçador. Há uma conjugação de fluxos ali que tem uma beleza. Isso é uma cultura, né? Que está se mostrando ali na sua riqueza, na sua singularidade, né? O rito que anuncia que a criança, ou adolescente, ou sei lá, né, se é adolescente, mas que a pessoa se torna pronta para a relação sexual, né? Então é como se os corpos fossem sendo marcados, né? Circuncisão, tatuagem, pintura, escarificação, os botoques dos indígenas, né? Porque eles vão marcando, gente,
possibilidades para aquele que é marcado, possibilidades de existência. Você pode fazer tais e tais coisas, você é dessa classe, você é desse segmento. É óbvio que isso tem uma separação, uma distribuição das pessoas, mas tem uma beleza que vai constituindo as funções de cada um numa comunidade, né? É nesse sentido que as ocupações, assim, segmentos de ocupações, né? O filho do ferreiro que se torna ferreiro e passa essa ocupação adiante. Ou, antigamente, a gente não tinha essa quantidade de cursos sobre as coisas, a gente não aprendia qualquer coisa em qualquer lugar. Ou você tinha que aprender com uma pessoa que aprendeu do pai, que aprendeu do avô, que aprendeu do bisavô, ou você tinha que ir aprender de uma pessoa que participa de uma guilda ou de uma sociedade ali que preserva aquele saber ancestral. Então percebem que esses saberes estão ligados também a uma especialidade, até um segredo, que a pessoa teria que estar pronta, que ela teria que ser ritualizado, ser cerimonializada, essa passagem dela por esse portal, né, por essa iniciação, por essa nova identidade. Então me parece que tem uma beleza também nessas conjugações entre pessoas e coisas e objetos, nessas pessoas entre elas, segundo costumes e tradições, né? Mas há nisso também toda uma codificação do desejo, né? Que não acho que atualmente nós fôssemos querer voltar para uma sociedade codificada de tal maneira também, apesar de reclamarmos do capitalismo e ter milhões de coisas negativas, eu também não acho que a solução seria voltar para a codificação segmentária primitiva, né? Que também tem muitos pontos negativos. Muitos lugares em que a nossa condição de escolha falta, né? Esses corpos marcados, esses corpos que são coletivos e não são individuais, esses corpos que pertencem aos deuses, enfim. Bom, gente, eu vou terminando por aqui. A gente deixa na semana que vem para ler da página 207 até 213. Obviamente a gente não vai conseguir ler isso tudo, mas fica aí essa leitura. E fica aí aberto para mais questões, quem quiser colocar perguntas. Queria convidá-los também, já mandei lá no grupo, mas reforçando aqui, amanhã às 7h30 eu vou falar naquele canal Agenciamentos Contemporâneos. O tema vai ser esquizoanálise e perspectivismo indígena. E eu vou estar tentando sintetizar um pouco as minhas pesquisas recentes e a direção da minha tese atual, né, em cima desse agenciamento aí. Algumas questões a gente já vem trabalhando aqui, algumas questões, né, vem surgindo agora também, mas reforçando e lembrando, né, que hoje é o 100º encontro do Antiédipo, eu queria também agradecer a vocês essa escuta fiel aí já há tantos meses, há tantos anos, na verdade, né, a gente já deve ter uns 2 ou 3 anos aí, 3 anos e meio de grupo, acredito, e eu acho muito bom assim, esse espaço de elaboração, de pensamento. Eu também vou desenvolvendo assim, muito do meu pensamento, experimentando aqui com vocês, né? Testando aqui com vocês as hipóteses, os argumentos, e fiquei feliz também que nesses últimos meses a gente conseguiu que alguns de vocês também começassem a participar, trazendo as suas pesquisas. Na semana passada, infelizmente, eu não consegui comentar o trabalho da Renata, porque eu estava com a internet horrível aqui, mas achei muito interessante, assim, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, né, o holobionte, esse ser múltiplo, né, essa multiplicidade aí que é a nossa vida, né, composta de bactérias, vírus, fungos,
células, tecidos, órgãos, né, moléculas, e como que é necessário aí, segundo o Guattari dizia, uma ecologia não só mental, subjetiva, mas como social, né, planetária, nesse sentido. Mas é isso, vamos seguir. Sugiro aí que vocês continuem trazendo também as suas pesquisas para que a gente consiga ir trocando, né, conhecimentos e trocando avanços aí no nosso pensamento, né, avançando junto uns com os outros. Mas legal, assim, que esses encontros continuam aí acontecendo apesar de tanto tempo, né, e que a gente continua conseguindo produzir, né, algo novo. Enquanto for produzido alguma diferença, enquanto for produzido ainda alguma ideia que seja, vale a pena, né? Quando já não tiver nenhuma ideia, quando estiver paralisado tudo, aí acabou. Isso aí, João, agradeço também a tua iniciativa, né, em estar trazendo as tuas pesquisas, né, tá generosamente aí compartilhando o que você tem descoberto, né, com o grupo, né. Acho que a gente vai seguindo na leitura do Antiédipo, mas eu acho interessante também a possibilidade de fazer outros caminhos, né, fazer alguns desvios, né, e eu acho que traz mais consistência até, né, para nos desenvolve também para que a gente possa ler o texto de outras perspectivas, né, quando a gente faz isso. Então, muito interessante mesmo aí o formato do grupo, né. Um grupo vivo também, um grupo que é um holobionte, né, que vai, vai mudando, entra gente, sai gente, pessoas que voltam depois de um tempo, né, trazem aí também outras ideias, então é bem interessante. Sim. É isso, né? Quanto mais vozes diferentes participam, também mais múltipla, né? E potente fica essa vida, esse holobionte, né? E mais a gente deriva aí no antiédipo, né? Menos o antiédipo dá conta aí das conexões do desejo, né? Que vão surgindo. Mas, em todo caso, é um texto base, né? Da onde a gente parte, para onde a gente... É quase o nosso motor imóvel, né? Da onde a gente sai para onde a gente volta, de certa forma, mas que tem muita coisa para além dele, né? O motor imóvel não dá conta de todas as conexões produtivas que o desejo pode fazer. Então, ainda que o antiédipo simbolicamente organize um pouco nossos encontros, o que tem por baixo disso é a vida, né? A vida com as suas múltiplas conexões, nos seus momentos de catástrofe, de queda, de desaceleração, né? Como também de potencialização, de bons encontros, de alegria. Então, em parte, também é esses dramas aí que a gente vai vivendo, né? Bom, gente, na semana que vem a gente vai continuar falando sobre temas parecidos ao de hoje, e eu vou sugerir a vocês também na próxima semana um trecho do Metafísicas Canibais, do Viveiro de Castro, que ele fala sobre esses trechos do Antiédipo, aqui comparando com Mil Platôs, e falando da evolução do Deleuze-Guattari, do Antiédipo ao Mil Platôs. Então, acho que vai ser interessante como leitura complementar, para quem tiver o Metafísicas. Mas, enfim, fica para a semana que vem. Boa semana aí para todos e todas. Um abraço.